Olá, tudo bem? Eu sou Lindomar e hoje nós vamos falar sobre a Trindade de Deus. Vamos conhecer, vamos entender sobre a Trindade. Deus é uma pessoa ou é três? E como entender isso? Quando a Bíblia diz um só Deus. A primeira pergunta logo direto é: Deus são três pessoas. Na Trindade de Deus, sim. É Deus, que é o Pai, esse é o cabeça, Jesus é o Filho e o Espírito Santo. As três pessoas são Deus. Vamos entender como que isso funciona. Mas antes, vamos entender por quê. Vamos uma palavrinha rápida para entender por que entendemos e acreditamos que a Trindade é três. Porque Deus, aliás, porque Jesus também é Deus e porque o Espírito Santo também é Deus. Bom, Jesus é Deus por causa que, biblicamente falando, antes mesmo de Jesus vir ao mundo, já existia a profecia, a promessa de Deus que viria esse Messias, o Salvador, já chamando ele de Deus. Depois que ele chegou, João Batista também chamou de Deus, disse que é o Deus, é o Filho de Deus. E muitas passagens deixam claro que ele é Deus. E quando ele disse ser filho de Deus, que os fariseus não concordavam, ficaram bravos e dizendo para ele: Você está blasfemando, você diz que é filho de Deus? Se você é filho de Deus, então você quer dizer que você também é Deus. E Jesus, em nenhum momento, ele disse que não. Até pelo contrário, em uma passagem ele falou assim: Olha, se eu disser que não sou o que sou, se eu não disser que sou, ou seja, se eu não disser que sou Deus, eu sou mentiroso como vocês. Então isso mas não é só essa, tem muitas passagens que deixa claro que Jesus é Deus. Agora lembramos também que a palavra de Deus, muitas passagens na Bíblia, nós entendemos, ela fala de uma maneira espiritual, nem todas é fácil de entender, porque tem passagens que faz parecer que Jesus é uma criatura, mas quando se dirige a Jesus como o princípio da criação de Deus, existem duas maneiras para ver quando o assunto é esse, quando você vai para esse assunto, porque nesses versículos que, por exemplo, os testemunhos de Jeová diz que Jesus é uma criatura. Então ignora todas as outras passagens que diz que Jesus é Deus. Só que quando diz que Jesus é o princípio da criação de Deus, não está se referindo a Jesus como o Filho de Deus. Como Deus está referindo ali a passagem. Primeiro, ele nasceu de uma mulher, portanto, ele é homem também. Se é homem, o homem é criatura. Então tem esse meio termo, não porque Jesus ele é 100% Deus e 100% homem. Como homem, ele pode ser uma criatura, embora ele tenha dentro dele Deus. Ele é Deus em si, por dentro. Mas nasceu da mulher e por isso. E também o princípio ali dessa passagem, que fala, princípio da criação, não está falando falando não de primeira pessoa, entendeu? Também por causa que Jesus não foi a primeira pessoa que veio ao mundo. Então, o princípio da criação, se fosse pela criação, falasse da criação da pessoa em si, estava falando era de Adão e Eva. Adão foi o princípio da criação de Deus na terra. E também nessa passagem não está falando do princípio da criação de Deus no céu. Afinal de contas, Jesus nasceu na terra. Então, se está referindo a Jesus como pessoa, como homem, então era da terra. E não o princípio da criação nos céus ou em outro lugar. Então, resumindo, o princípio da criação ali está falando de, é, por exemplo, quando Deus ungiu Davi para ser rei, por direito, não era Davi que tinha direito a esse cargo, era o filho mais velho, o irmão mais velho no caso. Mas Deus colocou a Davi como princípio, entendeu? Como primeiro. Então, é nesse sentido, Jesus foi colocado como primeiro nesse sentido assim, em sentido de valores, algo assim. Como também, quando Salomão foi colocado rei, por direito, não era Salomão. Salomão não era o filho mais velho. Mas Deus colocou Salomão como rei.
Então ali colocou Salomão como princípio. Então Deus pode tirar aquele que tinha direito e dar o direito ao outro. Então, em questões nesse tipo, nesse sentido, é que a passagem que fala sobre Jesus, o princípio da criação, é isso. E não ele como pessoa, como ser. Como ser, ele é Deus também. E, o Espírito Santo. O Espírito Santo também é muito claro que também é Deus. Só que, no sentido de que algo também me refiro aos testemunhos de Jeová, que dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa. O Espírito Santo é uma força apenas, dizendo ser uma energia, uma força de Deus, algo assim. Mas como uma pessoa, uma força pode ter sentimentos? E deixa claro, a Bíblia deixa claro que o Espírito Santo tem sentimentos, como tristeza, alegria e tudo mais. Por isso a passagem diz que não entristecer o Espírito Santo. Então entendemos que ele é uma pessoa, porque se ele pode se entristecer, ele é uma pessoa que tem sentimentos, certo? Pois bem, agora como conciliar a ideia de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo? Porque Deus Pai é pai de Jesus. Alguns acreditam que não, que o próprio Deus era Jesus. Mas não, tem o Deus Pai também. Jesus orava ao Pai. E Jesus não orava para si próprio, ele orava para o Pai. E também, quando Jesus foi batizado, o Pai, o Deus, ali se manifestou dizendo: esse é meu filho amado. Então não tem como a gente correr disso. Seria bobagem. Seria uma tolice querer distorcer esse assunto. Quando Jesus também se transfigurou no monte, onde se encontrou com Moisés e Elias, Deus também ali se manifestou dizendo esse é meu filho amado. Então tem realmente Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, quando diz há um só Deus, assim, de imediato parece até que só há uma pessoa. Mas não é. É um Deus em três pessoas. Porque a palavra Deus, nesse sentido, ela não está se dirigindo a uma pessoa como mas como família. Uma unidade, mas em família. Onde Deus é um em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus é uma família. Então ali, tanto é que numa família, cada pessoa tem ali uma posição. E Jesus, por ser filho, foi obediente ao Pai. E é obediente ao Pai. O Espírito Santo também segue o comando do Pai. Então tudo está dirigido por Deus, por o Pai. Então, nesse caso, entendemos que na Trindade são três pessoas, mas chamaram uma porque as três pessoas estão, porque Deus se refere à família. E se você prestar atenção, Deus fez a mesma coisa na Terra. Ele trouxe como se fosse o símbolo, a mesma coisa que é no céu, onde Deus são uma família, na Terra também Deus constituiu o ser humano como uma família. Como é que uma família é constituída? Estão com três pessoas: marido, mulher e filhos. Se você observar na Bíblia, ela sempre trata a famílias como uma pessoa e não como várias pessoas estão na família. Se você presta atenção, por exemplo, em várias passagens, como por exemplo, vamos citar quando o pessoal saiu do Egito. Ali diz que saiu 700 mil pessoas, mas era sem contar mulher e nem criança. Apenas o cabeça da casa era contado. Então falava aqui, se tinha aqui 100 famílias, eles contavam tem 100 pessoas. Eles não contavam a mulheres e crianças. E nem mesmo aqueles rapazinhos que não eram ainda casados. Era contado por cabeça, por família. Então, assim como Deus nos céus, ele trouxe o exemplo para a terra. Uma família, uma pessoa. Por quê? Mas como isso? Porque todos os outros membros da família são dependentes não só do cabeça, que é o homem, o marido, mas também são parte dele. Presta atenção, no casamento, Deus torna os dois uma só carne. Hoje em dia, nos nossos tempos, em todos os tempos, na verdade,
com exceção de quando Deus criou o homem. Quando uma pessoa se casa, se torna uma só carne. É a ordem de Deus. Quando Deus fez Adão, ele tirou a mulher de Adão. E por isso que Adão falou, carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Assim. Só que então os dois eram distintas, duas pessoas separadas, mas em uma só carne. Note que isso tem uma grande semelhança com Deus. São três pessoas em uma. São separados, três pessoas separadas, mas vivem com um mesmo objetivo. Aí chama de um. Deus ali está em todos os seres como unidade. Os três sendo como um só. Assim Deus fez na família. Então quando Deus fez Adão e Eva, teve Adão, Eva, que eram da mesma carne, e os filhos que também fazia parte da vida de Adão, que saiu também de Adão. Então são os três separados, mas como um só. Por isso quando ia contar família, onde não contava três pessoas, contava apenas o marido. Ele dizia ali se tivesse 100 famílias, dizia que tem 100 pessoas. Se tivesse 500 famílias, tem 500 pessoas. Mas na verdade, se fosse contar por pessoa mesmo, por cabeça de pessoa, podia ter isso 4, 5 vezes mais do que isso. Ou mais. Que foi o caso quando saíram do Egito. Falou 700 mil pessoas, se fora mulher e criança, podia ter ali 5 milhões de pessoas, se for contando por cabeça. Mas Deus, ele conta por família, e por uma pessoa. É como se ele dissesse, não, vocês também são pessoas, mas faz parte desse. É como se fossem membros desse. É como se a mulher fosse membro do marido. Tanto é que tem uma passagem que o apóstolo Paulo falando sobre marido e mulher, e o quanto o homem deve amar a mulher, diz: o homem que ama a sua mulher se ama, porque não tem como aborrecer os seus próprios membros. Deixando claro que a mulher realmente é como se fosse parte do marido. Então, é por isso que na Trindade a gente três, mas a gente fala um só Deus. É um só Deus nos três. Como na família, Deus fez questão de trazer a maneira bem parecida para a família da terra. Uma família no céu, que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e a família da terra. Ele trouxe como uma réplica, só que no caso nós somos seres humanos, né? Então, dessa maneira compreendemos, tá bom? Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder todos os comentários. Se for necessário fazer um novo vídeo, eu faço. Se não, eu respondo nos comentários qualquer dúvida, tá bom? E também se tiver a sua crítica, pode deixar nos comentários que é aceito, tá bom? Estamos aqui para isso, para aprendermos uns com os outros e para aceitar que cada pessoa tem um ponto de vista e um modo diferente de entender e de ver as coisas. Por isso, o seu comentário é bem-vindo e aceito, tá bom? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo.